Olá, então hoje vamos falar um bocadinho sobre as interações e os seus efeitos, mais concretamente sobre as diferentes leis de Newton. Vamos abordar em primeiro lugar a lei da gravitação universal e a forma como dois corpos se atraem mutuamente através da ação de forças gravitacionais atrativas. Depois vamos dar uma vista de olhos na terceira lei de Newton, a lei do par-ação-reação. Depois a segunda, lei fundamental da dinâmica, e a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Vamos começar então com a lei da gravitação universal, tentando perceber que ela é uma força, ou ela implica uma força gravítica ou gravitacional, que é sempre atrativa, implica a existência de dois corpos que se atraem um ao outro. E a relação entre essa atração ou a intensidade dessa força é tanto maior quanto maiores forem as massas dos corpos envolvidos e quanto mais curta for a distância que os separa. Matematicamente, o Newton definiu isso com esta expressão que está aqui do lado direito, que traduz as duas relações de proporcionalidade. Reparem, esta força gravítica é tanto maior quanto maior for o produto entre as massas dos corpos envolvidos. Aqui eu chamei A e B, mas pode ser 1 e 2, ou podem identificar quem são. Estas duas massas devem vir expressas em quilograma. E aqui em baixo, no denominador, a distância que separa os corpos, que deve vir em metros. Como essa distância está em quadrados, eu vou ter aqui metro quadrado na unidade. Este G corresponde à constante de gravitação universal, tem um valor fixo, foi determinado por Cavendish cerca de um século depois do Newton ter formulado a lei, portanto 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. A constante podem identificar em qualquer sítio, ela está presente nos formulários de exame nacional desta disciplina, por exemplo, não têm que saber de cor. Esta relação implica que a intensidade da força que nós vamos calcular tem que vir expressa em newtons. Portanto, muito rapidamente, quanto maiores forem as massas dos corpos, mais intensa é a força gravítica que se faz sentir. No exemplo aqui na imagem, temos uma relação de proporcionalidade direta. Reparem, o corpo A e B têm uma determinada massa e a azul está representada a força do lado esquerdo que o corpo B exerce no A e do lado direito que o corpo A exerce no B. Estas duas forças têm a mesma intensidade porque elas são calculadas pela expressão que está aqui em cima, e as massas A e B são as mesmas, quer para a expressão do lado esquerdo, quer para a expressão do lado direito, igual para a distância que os separa. Agora, se eu tiver corpos com massas maiores, então eu idealizei aqui o C e o D, representei os maiores, mas não precisam ser maiores, só precisam ter uma massa maior. A força gravítica exercida tem que ter uma intensidade maior, porque há aqui uma relação de proporcionalidade direta. Pela mesma ordem de ideias, se eu pensar na distância que separa os dois corpos, portanto, tenho aqui outra vez a imagem do corpo A e B a uma determinada distância. Se eu encurtar essa distância, reparem que a intensidade da força gravítica aumenta. Eu vou ter aqui um vetor com comprimento maior. Agora, esta intensidade aumenta à medida que o quadrado da distância que separa os dois corpos diminui. O nosso objetivo a seguir é ver de que forma é que nós vamos aplicar esta ideia em termos de exercícios. Vamos ver então um exercício tradicional, não tenho aqui nada de extraordinário. Eu retirei do livro 11F, mas podem buscar a qualquer outro manual ou aos exercícios de exame ou de preparação para exame, vão encontrar uma diversidade muito grande. A primeira coisa que vocês devem fazer é começar por fazer uma leitura do exercício para percebermos a informação que nós temos. Então ele começa por dizer que a distância média da Terra ao Sol é uma unidade astronómica. À partida será uma interação entre estes dois corpos. Temos aqui, considere uma unidade astronómica, 150 milhões de quilómetros. Embora tenhamos aqui uma distância numa unidade menos habitual, que é a unidade astronómica, temos como é que ela se converte, não têm que saber essa conversão de cor. Está aqui o valor do G, da constante de gravitação universal representada. Também não era preciso colocá-la aqui, porque ela está no formulário de exame, vai aparecer sempre e estar disponível, não têm que saber de cor. E depois temos a informação com a massa do Sol
e a massa da Terra, respectivamente. Qual é que é a primeira pergunta? Que força mantém a Terra em órbita à volta do Sol? Então, se calhar vamos começar por idealizar aqui um esquema rápido, onde eu vou representar de forma rápida o Sol e a Terra, e posso até identificar qual é que é a interação entre estes dois corpos. Portanto, sobre a Terra atua uma força gravítica, que é que o Sol exerce na Terra. Obviamente, no Sol atua outra força, que é a força gravítica que a Terra exerce no Sol. Se calhar exagerei aqui um bocadinho no tamanho do vetor, vamos pô-lo um pouco mais curto, para ficar mais ou menos do tamanho do que está aqui aplicado na Terra. Também convém perceber que o R vai corresponder à distância do centro do Sol, perdoem-me aqui a minha falta de capacidade ou destreza no desenho, vai corresponder à distância do centro do Sol ao centro da Terra, que eles dão-nos ali a informação que é uma unidade astronómica, que eu posso, entretanto, converter para quilómetros. Portanto, 150 milhões é vezes 10 elevado a 6 quilómetros, e uma vez que eu vou precisar da distância em metros, também posso convertê-la aqui. 150 vezes 10 elevado a 9 do metro. Para eu tirar o prefixo quilo, multiplico por 10 elevado a 3, já associei aqui as duas potências de base 10. Então vamos ver a primeira parte da pergunta. Que força mantém a Terra em órbita à volta do Sol? Praticamente já respondemos a esta pergunta. É uma força gravítica ou gravitacional? É a mesma coisa, são sinónimos. No fundo, é a força gravítica que o Sol exerce na Terra. Depois, na segunda parte da pergunta, pede-nos para determinar a sua intensidade. Não vou ler ainda o resto. Como é que eu determino a sua intensidade? Vou buscar a lei da gravitação universal. Portanto, a força gravítica é igual à constante vezes a massa do Sol vezes a massa da Terra sobre a distância entre o Sol e a Terra ao quadrado. E basicamente o que eu preciso fazer aqui é substituir. Portanto, o G é um valor constante, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes, agora, a massa do Sol, eles dizem-me que é 1,99 vezes 10 elevado a 30 kg, vezes a massa da Terra, 5,97 vezes 10 elevado a 24, e não posso esquecer aqui da distância, que é os tais 150 vezes 10 elevado a 9, não esquecer que isto está ao quadrado. Importante que este quadrado é a primeira coisa a esquecer no cálculo. Portanto, muita atenção para não dar nenhuma asneira aqui. Este valor podem fazer a conta de uma vez na vossa calculadora ou fazer por etapas, deixe isso ao vosso critério. Vai dar 3,52 vezes 10 elevado a 22 newton. Estamos a falar da intensidade da força gravítica, portanto a unidade final expressa-se em newtons. Falta compará-la com a força exercida pela Terra sobre o Sol. O que é que acontece? Esta força tem a mesma intensidade. Vou pôr aqui, igual intensidade. Porque ela calcula-se exatamente da mesma maneira. Finalmente, porque é que não se anulam os efeitos destas duas forças? Se olharmos aqui para o diagrama, vamos ver que cada uma delas está aplicada num corpo diferente. É por essa razão que os seus efeitos não se anulam. Portanto, aqui a resposta é porque se aplicam em corpos diferentes. Vamos então ver o 3.2 e o que é que nos estão a pedir. Visto de Marte, o Sol tem metade do tamanho aparente do que quando visto da Terra, pois o raio orbital médio de Marte é 1,5 unidades astronómicas. Portanto, o raio da órbita Sol-Marte é 1,5 unidades astronómicas.
já posso converter isto na mesma para quilómetros. 1,5 vezes 150 vezes 10 elevado a 9 metros. Já fiz a conversão de uma vez. Entretanto, a massa de Marte é inferior, isto é importante, em uma ordem de grandeza à da Terra. Quando nós dizemos que é inferior, isso significa que vamos pôr aqui um 1 sobre alguma coisa. E uma ordem de grandeza é um 10 elevado a 1. Então, é 1 sobre 10 da massa da Terra. Matematicamente, eu já tenho aqui expressa a massa de Marte. Estimo quantas vezes é maior a força exercida pelo Sol sobre a Terra em relação à que exerce sobre Marte. Já tenho que ter aqui alguma cautela, porque o que eu estou aqui a estabelecer, quantas vezes é que uma força é maior do que a outra, é uma comparação. Então, uma comparação, eu para resolver tenho que fazer uma razão. Portanto, eu quero saber quantas vezes é que a força gravítica exercida pelo Sol sobre a Terra é maior do que a força gravítica exercida pelo Sol sobre Marte. Isto é o que eu quero. E eu vou resolver esta razão que está aqui. Portanto, eu vou aplicar a lei da gravitação universal no numerador, massa, G, desculpem, a constante, massa do Sol vezes a massa da Terra, sobre a distância entre o Sol e a Terra ao quadrado. Não esquecer o quadrado. No denominador, vou fazer exatamente a mesma coisa, G, constante, massa do Sol vezes a massa de Marte, sobre o raio orbital entre o Sol e Marte ao quadrado. E eu consigo simplificar parte das coisas que eu aqui escrevi, nomeadamente o G e a massa do Sol. Vou aplicar o produto dos extremos a dividir pelo produto dos meios, portanto vou continuar aqui esta resolução. E o que é que eu fiquei nos extremos? Fiquei com a massa da Terra vezes a distância ou o raio orbital entre o Sol e Marte ao quadrado, que eu sei quanto é que é. 1,5 vezes 150 vezes 10 elevado a 9 ao quadrado. Puxar para aqui o traço de fração. Nos meios ou no denominador, fiquei com a massa de Marte. A massa de Marte é 1/10 da massa da Terra, vezes a distância ou raio orbital entre o Sol e a Terra ao quadrado, que é 150 vezes 10 elevado a 9 ao quadrado. Reparem que este 150 vezes 10 elevado a 9 eu já posso cortar. Tenho atenção ao quadrado, porque este quadrado também vai afetar aquele 1,5. Já posso simplificar também aqui a massa da Terra. E agora, se eu fizer estas continhas, eu já consigo chegar a um valor de 22,5. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a força gravítica do Sol em relação à Terra é maior 22,5 vezes do que a força gravítica entre o Sol e Marte. E eu já tenho aqui quantas vezes é que uma é maior do que a outra. Tenho aqui a resposta. O que é que mudava se eu invertesse aqui as forças gravíticas? A resposta iria ser a mesma, só que antes de chegar aqui a 22,5 ia passar por 1 sobre 22,5. E aí significava que eu tinha uma relação menor que 1. Então o mais fácil é começarmos por trabalhar no numerador o valor maior e no denominador o valor menor. Aqui tínhamos especificamente que era essa força entre o Sol e a Terra relativamente àquela que acontece entre o Sol e Marte. E que tenham compreendido minimamente as 3 leis. Até breve.